Quem é o nosso mentor espiritual? Será que ele realmente existe? Meu nome é Antônio Carlos Trécino e hoje nós vamos conversar a respeito desse assunto. Quantas vezes nós nos questionamos, existe um mentor? Esse mentor está sempre junto comigo? E a doutrina espírita vem nos esclarecer que sim, que nós temos, mesmo antes de reencarnarmos, nós temos um amigo espiritual que se compromete a estar sempre junto conosco, nos auxiliando, nos inspirando nos momentos de dificuldades que nós tivermos e mostrando o caminho certo a seguir. E esse amigo é um espírito muito mais evoluído do que nós. É aquele amigo que está sempre nos acompanhando em todos os momentos da nossa vida, principalmente quando nós estamos em dúvida, quando nós estamos incorrendo em algum tipo de erro, eles vêm, nos orientam, tentam nos fortalecer para nós superarmos as nossas dificuldades, as tendências que nós trazemos, porque eles conhecem e sabem que às vezes vamos ter dificuldades naquelas tendências, então eles nos amparam nesse momento e nos fortalecem. É aquela vozinha interior que vem lá do nosso inconsciente dizendo, não faça isso, não fale dessa forma, evite esse tipo de atitude. Só que nós atribuímos isso aos nossos pensamentos e muitas vezes não damos atenção. Porque da mesma forma que nós temos esse amigo espiritual junto conosco, tem aqueles que conviveram conosco em outras existências, que sabem também das nossas tendências e às vezes não quer o nosso progresso, não quer a nossa evolução espiritual e vai também nos incitar a fazer a coisa errada. Então esse amigo ele vem contrapor essas ideias e nos mostrar a necessidade de fazer o bem para sermos felizes. Só que às vezes nós damos mais atenção para aqueles que, no nosso dia a dia, para aquelas criaturas que têm as mesmas tendências, que estão no mundo espiritual e deixamos de ouvir esse amigo espiritual. Mas ele está sempre junto conosco, independente do local em que nós estivermos. Podemos estar numa igreja, podemos estar num antro de perdição ou até dentro de uma penitenciária. Ele está lá junto conosco, nos auxiliando, porque todos nós encarnados no planeta temos um amigo espiritual. Nós temos o nosso mentor espiritual, que é aquele ser que está sempre junto conosco. É o nosso anjo da guarda, como dizem algumas outras religiões. É aquele anjo que está sempre ali se preocupando conosco. Temos também os amigos familiares que às vezes encarnados, dessa encarnação ou de outras encarnações, que às vezes pedem para nos auxiliar. É permitido que eles venham também nos auxiliar, nos inspirar, só que eles vêm com a autorização do nosso mentor, ou seja, do nosso anjo da guarda. Por quê? Porque esses espíritos eles não têm uma elevação tão grande como os nossos mentores. Então, às vezes, eles trazem ainda alguns resquícios do passado, ou seja, orgulho, vaidade, e às vezes se acabam comprando a nossa briga e às vezes tendenciosos a nos ajudar, nos inspiram a fazer coisas indevidas, às vezes, como nós vemos no nosso dia a dia, quantos amigos querendo auxiliar o outro, falam, você vai ficar quieto? Deixa de ser bobo, se você ficar quieto, o outro vai se aproveitar. Quer dizer, nos induz a revidar, às vezes, uma agressão ou algo que nos incomodou. O amigo espiritual, o nosso mentor, não, ele vem nos dizer, tenha calma, tenha paciência. Essa criatura que está agindo dessa forma, ela não sabe o que está fazendo, isso aí é equivocada. E um dia ela vai perceber isso. Se você agir da mesma forma com ela, como ela está agindo com você, você não vai ter diferença nenhuma entre você e ela. Os dois estarão trocando farpas mentalmente ou até verbalmente. Não vai levar a lugar nenhum. Então, eles estão sempre junto conosco, nos orientando. E esses espíritos, eles não abrem mão da nossa felicidade, eles querem que nós sejamos felizes, mas nós precisamos aprender a ouvi-los. E como é que nós vamos ouvi-los? No momento de dificuldade, conversar com ele, oh meu Deus, oh meu amigo, dá uma força para mim, me ajuda para que eu possa solucionar esse problema, ou para que eu possa me acalmar, me tranquilizar e não fazer alguma coisa que possa trazer consequências dolorosas para mim ou para o meu semelhante. Isso é uma prece. E quando eu faço isso, eu estou entrando em sintonia com esse amigo e vou receber toda aquela informação boa, tranquilizante, que vai me harmonizar, me tranquilizar e fazer com que eu tome as decisões corretas. Então esses amigos estão sempre do nosso lado, eles não nos abandonam nunca. Podemos dar a eles o nome que nós quisermos, ou pode até dar o nome do santo da nossa devoção. Eles não se incomodam com isso, porque para eles o nome é o que menos importa. O que importa são as nossas atitudes, Então eles vão estar sempre junto conosco. E acreditando, tendo essa convicção, nós vamos viver melhor.
E não ficarmos procurando que eles resolvam os nossos problemas. Não, eles vão nos inspirar, vão nos fortalecer, mas o problema é nosso, não é deles. Então, nós é que precisamos resolver para nós termos os méritos, né, das nossas ações. Porque se eles fizessem por nós, qual seria o nosso mérito? Nenhum. Então esses amigos estão sempre junto conosco, nos auxiliando. Então nós confundimos às vezes, achamos que mentor é uma coisa, anjo da guarda é outra. Não, o mentor nosso são os nossos anjos da guarda. Agora tem algumas instituições, principalmente casas espíritas, que tem um mentor espiritual da casa. Ali também é um espírito que dirige a casa no âmbito espiritual e que orienta, que inspira os dirigentes encarnados para que o trabalho possa transcorrer da melhor maneira possível. Mas eles não se intrometem nas atitudes dos encarnados, eles orientam, inspirando coisas boas. Se os encarnados tomam decisões equivocadas, os encarnados também são responsáveis pelas suas decisões. Não é porque ele é o mentor da instituição que ele responde por tudo, ele responde por aquilo perante Deus, por aquilo que ele se propõe a fazer, e eles sempre fazem o correto. Agora nós encarnados às vezes não. Às vezes nós nos equivocamos e fazemos coisas inconvenientes dentro de uma instituição séria às vezes. E eles estão ali sempre para tentar de alguma forma nos mostrar o caminho certo, nos mostrar o que nós realmente devemos fazer para que essa instituição consiga auxiliando e levando lenitivo para aqueles que sofrem. Assim como nós também temos os nossos mentores que estão sempre junto conosco. Então, sempre distinguir um do outro. O nosso mentor são os nossos anjos da guarda que estão conosco. O mentor das instituições, sejam elas casas espíritas, igrejas evangélicas ou igrejas católicas, onde houver várias pessoas em nome de Jesus, ele ali estará. Porque ele diz, e como é que ele estará? Não, às vezes não pessoalmente, mas os seus representantes. E quem são os seus representantes? São os mentores dessas instituições que estão ali trabalhando para que essa instituição possa cada vez mais levar lenitivo e auxiliar os seus necessitados. Então, existe mentor espiritual. Existe esse ser que está sempre junto conosco e vai continuar, às vezes, por várias encarnações. E como é que nós vamos senti-los? Entrando em prece e pedindo a sua ajuda. E quando nós entendermos que eles estão ali do nosso lado, nós vamos saber que eles são invisíveis, mas eles não são inoperantes. Eles estão constantemente procurando nos auxiliar. Nós é que precisamos dar ouvidos a eles. Então, é ouvir esse amigo espiritual, entender que ele está junto conosco e tentar, de certa forma, seguir aquelas inspirações que vêm lá do fundo da nossa mente, como se fosse do nosso inconsciente. Na maioria das vezes, é o nosso mentor espiritual nos inspirando. Então, que é uma doutrina mais maravilhosa do que essa, que nos mostra que é a doutrina do anjo da guarda, a doutrina do anjo guardião, que nos mostra que todos nós temos um amigo que vela por nós, que é aquele pai que não nos abandona nunca. Às vezes nós nos distanciamos dele porque, como nós falamos, damos ouvidos para criaturas menos evoluídas que querem simplesmente se divertir conosco ou até atrapalhar a nossa evolução. E por tendência nós ouvimos esses que não têm compreensão do que estão fazendo. Mas se nós entendermos e acreditarmos que esse amigo está ali conosco e pedirmos com convicção, auxílio, inspiração para tomarmos decisões corretas, podemos ter certeza, nós seremos inspirados. E aí nós passaremos a agir corretamente. Porque esse amigo não nos abandona nunca. Mesmo que às vezes nós queiramos abandoná-lo, ele não nos abandona. Porque cada vez que nós nos lembremos dele, que nós nos lembramos deles, eles se aproximam de nós e nos abraça e nos inspira sempre da forma correta, da forma que vai trazer lenitivos, que vai trazer força e que vai nos dar condições para nós superarmos as nossas dificuldades. Graças a Deus que temos esses amigos. E vamos recorrer a eles quando nós precisamos, porque eles estão constantemente do nosso lado, nos orientando e nos auxiliando e nos carregando no colo na maioria das vezes. Então existe anjo da guarda, existe mentor espiritual, existe. O que nós precisamos fazer é aprender a ouvi-los e senti-los em nós. Porque eles não vão se apresentar. Algumas criaturas têm essa condição, como Chico Xavier, Divaldo, são espíritos que vieram em missão e conseguem ver os seus mentores e conversar com eles, como se fossem encarnados. Nós não temos essa facilidade, mas nós sempre podemos conversar com eles e vamos observar as respostas que nós vamos receber e vamos ter certeza
Ele está conversando comigo, Ele está me orientando, Ele está me mostrando o caminho. E se nós seguirmos essas orientações, podemos ter certeza, seremos felizes, viveremos em paz e estaremos galgando um degrau a mais na nossa escada evolutiva. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça sempre. Boa semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau.